Dom José Falcão. Quais os critérios que o Tribunal Eclesiástico adota para avaliar se um casamento de 37 anos de existência seja considerado nulo? Do meu ponto de vista, é uma análise muito complexa, pois pode ser feito apenas um recorte, não os 37 anos vividos. Bem, o matrimônio válido supõe pessoas juridicamente hábeis, o nubente e a nubente, que sejam capazes de emitir um consentimento válido. São 3 as categorias de realidades que juntas tornam um matrimônio válido: ausência de impedimento dirimente, não vício de consentimento, no que toca à capacidade de entender e de querer, e também ausência de impedimento dirimente e forma canônica. Forma canônica, aquelas modalidades das quais eu já falei. Primeira coisa, é preciso saber se o matrimônio foi celebrado dentro daquelas formalidades. Eu já falei na presença do bispo, do ordinário, ou do sacerdote, ou de um diácono delegado por eles, ou de um outro, excepcionalmente, um leigo, enfim, contanto que ele tenha a faculdade de assistir o matrimônio. Essa é a primeira consideração. Olhar se a cerimônia foi válida segundo as formalidades exigidas pelo Código de Direito Canônico. Portanto, testemunhas, a presença do assistente qualificado e se o consentimento foi manifestado. Depois, se eles, de fato, emitiram um consentimento não viciado no que toca à capacidade de entender e de querer. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque são muitas as causas de nulidade, temor grave, dolo, erro de qualidade de pessoa, porque não é o momento aqui de nós entrarmos nesses detalhes. Mas a capacidade de entender e de querer, ela tem que se verificar minimamente, se ela for afetada por vícios de consentimento no que toca ao entendimento e à vontade, aquilo que eu quero quando caso, ou aquilo que eu compreendo quando emito o consentimento, se tem algum vício, seja da parte dele ou da parte dela, ou de ambos, e também se não tem nenhuma lei que foi violada no que toca, isso se chama impedimento dirimente. O que é um impedimento dirimente? É uma lei que torna uma pessoa inábil para contrair o matrimônio válido. São vários os impedimentos dirimentes. Então a igreja vai olhar por categorias. Dependendo do que a pessoa alega, para pedir à igreja que torne o matrimônio válido e das provas que ela apresenta, a igreja vai se debruçar sobre, digamos assim, essa radiografia de toda a estrutura do matrimônio no que toca à cerimônia e às pessoas dos nubentes e a existência ou não de impedimentos dirimentes, se eles foram dispensados ou se não dispensados, e isso pode acabar levando a igreja a dizer: esse matrimônio não foi válido porque um impedimento dirimente se manifestou e não foi dispensado, ou a forma canônica não foi observada, ou o consentimento dele ou dela, ou de ambos, estava viciado no que toca ao entendimento e à vontade. Quer dizer, independe de quantos anos o casal viveu junto. Independe porque a igreja declara... Ou até se tem filhos ou não, né? Independe porque a igreja declara aquilo que é o matrimônio infiere, isto é, a celebração, o ato celebrativo lá atrás. Claro que o que aconteceu depois pode ajudar a igreja a constatar que o que aconteceu no altar não foi verdadeiro matrimônio. Em tese, o que acontece depois, de bom ou de mal, falência ou não na convivência,
isso não entra no mérito de a igreja dizer foi válido ou não válido, porque a igreja se atém à própria celebração. Claro que há elementos posteriores à celebração que podem ajudar a igreja, por uma conjunção de elementos, a concluir que naquele dia aquilo não foi um verdadeiro matrimônio. Por exemplo, ela alega que ele, ao dizer eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. E ele, segundo ela, mentiu. E aí ela reúne provas, por exemplo, de que um mês depois, um recibo de pagamento de aluguel do apartamento da amante, provas de internet, de conversas, etc., onde ele afirma que já vinha tendo casos com essa pessoa, ou uma despedida de solteiro, onde ele se excedeu e com os colegas de farra, na véspera do matrimônio, sei lá, olha, vamos nos reunir aqui, depois a gente vem fazer uma outra farra. É óbvio que são indícios bem fortes de que esse fulano, antes do casamento, não tinha a intenção reta de ser fiel a ela. E, portanto, ele excluiu uma propriedade essencial do matrimônio. Mas veja, o que a igreja diz não é que a convivência foi válida ou não. O que a igreja diz é baseada em provas obtidas antes ou depois da celebração, de que a celebração, aquela cerimônia não foi válida. Foi falsa. O Dom José, então o que o senhor está dizendo de matrimônio falso é o que Jesus fala em Mateus 19:9. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, então é aqui que entra a nulidade? Porneia na língua grega tem vários significados. A doutrina oficial da Igreja Católica Apostólica Romana aí não vê uma brecha, uma exceção para a indissolubilidade do matrimônio. A igreja enxerga aí um falso matrimônio. Portanto, sendo assim, não há brecha para você dizer que existe uma exceção ao princípio da indissolubilidade do matrimônio. Os ortodoxos admitem isso, os cristãos não católicos do Ocidente também, mas a Igreja Católica, a nossa posição é que a indissolubilidade do matrimônio não admite exceção. Sim.